Então, vamos para a última parte da correção da lista de proporção entre grandezas das questões 17 ao 20. Então, tá. O que a gente tem que entender como variável diretamente proporcional ao quadrado? Então, eu tenho a variável y. Opa. Eu tenho aqui uma variável y. A canetinha não quer funcionar. Tenho uma variável y em função de uma variável x. Então, a gente fala que o y vai variar em proporção direta quadrática com x. Sempre que eu dobrar x, eu vou ter que quadruplicar y. Por quê? O x não está ao quadrado? Então, se eu dobrar x como está ao quadrado, eu vou ter que fazer a mesma coisa com y. Então, eu vou ter que fazer o quê? Quadruplicar y. Se eu triplicar x, está ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, eu vou ter que multiplicar y por 9. Porque o que estamos fazendo pegando o x, né? E temos que fazer a mesma coisa com o y, porque são diretamente proporcionais ao quadrado. Então, a mesma coisa, o que acontecer com x, o seu resultado, né? Eu tenho que fazer também com o y. Então, nós temos essa razão aqui para poder achar a constante. Y igual sobre x ao quadrado, aqui eu vou achar a minha constante. Porque aqui está multiplicando, ele vai passar dividindo. A questão 17 pede para a gente analisar a relação que tem entre a energia potencial elástica e a armazenada em uma mola em relação à sua deformação. Então, aqui eu tenho o meu y, aqui eu tenho o meu x, tá? A energia em joule e o deslocamento dessa deformação da mola, né? Se eu pressiono ela ou se eu estico ela, então vai ser determinado em metros, que tá aí o mzinho aqui. Então, qual a proporcionalidade entre a energia potencial elástica e a deformação? É uma direta e quadrática. Eu vou mostrar para vocês agora, porque a gente vai achar a constante de proporcionalidade. Então, se aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, a gente aprendeu que para achar a constante é y sobre x ao quadrado. Então, vai ser 2 sobre 0,1 ao quadrado. 8 sobre 0,2 ao quadrado. 18 sobre 0,3 ao quadrado. 32 sobre 0,4 ao quadrado. Resolvendo esses valores aqui, né? Primeiro eu faço aqui a multiplicação, 0,2 vezes 0,2, depois eu faço 8 dividido pelo resultado. Eu vou ter o valor de 20 newtons por metro. Então, 20 vai ser a minha constante, porque eu fazendo todas essas divisões aqui, ó, eu vou encontrar o valor igual a 20. Então, essa é a minha constante de proporcionalidade. 18. Quando um automóvel faz uma curva, ele sofre uma força centrípeta, que é calculada da seguinte forma. Então, eu tenho aqui a minha fórmula, onde M é a massa, V é a velocidade e o R é o raio. Para podermos discutir essa questão da proporção direta e quadrática, eu vou considerar a massa sendo constante e o raio também. Então, o que acontece com a força centrípeta? O que acontece com essa força aqui? Se a velocidade dobra, então se eu dobro a velocidade, ela não vai estar ao quadrado? Vai ser 4. Então, para ficar diretamente proporcional, eu tenho que pegar essa força centrípeta e quadruplicar ela, para elas ficarem diretamente proporcional quadraticamente, tá? O que acontece com a força centrípeta se a velocidade dividir por 3? Então, se eu dividir a velocidade por 3, eu vou ter que fazer o quê? Dividir a força por 9, porque ela tem que ser diretamente proporcional ao quadrado do que acontece com a velocidade. Então, se eu multiplico aqui, se eu triplico, eu vou ter que triplicar aqui também. Se eu divido, eu vou ter que dividir aqui também pelo mesmo valor, certo? A letra C. O que eu preciso fazer para que a força centrípeta seja 25 vezes maior? Então, qual o valor que eu posso colocar aqui na velocidade que vai dar o valor 25? O valor ao quadrado vai dar o resultado 25. Então, é o valor igual a 5, porque 5 vezes 5, 25. Aqui a gente tem um deslocamento no MRU. Esse tipo de fórmula eu não passo, geralmente no ensino fundamental. Vocês vão ver despencar no primeiro ano do ensino médio, tá? Então, não se preocupem quanto a isso.
E aí, depois que a velocidade, né, que ele coloca como sendo a velocidade inicial, quando o móvel ele parte do seu repouso, ou seja, começa a andar, eu vou considerar essa expressão aqui. Então, ó, se o móvel que partiu do repouso andar do deslocamento em um intervalo de tempo, então, em um intervalo de tempo que é o dobro. Então, o que acontece se eu dobrar o tempo? Estou dobrando o tempo, não está ao quadrado? O que eu tenho que fazer com o deslocamento? Multiplicar por 4, certo? Para eles serem diretamente proporcional quadrático. Como que eu faço para completar essa tabela aí? O que eu observo aqui, ó? É um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, eu tenho aceleração, tá? Eu tenho aceleração, tanto que tá aqui a aceleração. Então, vocês estão vendo que o tempo, ele tá crescente e o deslocamento também tá aumentando. O que eu observo aqui, ó? Que aqui eu tenho o valor de 5. 5 vezes 1, 5. Aqui o valor seria 10, desculpa. Porque 10 vezes 2 é o quê? 20. Aqui seria 15, porque 15 vezes 3 é 45. Então, aqui vai ser o valor de 20, porque 20 vezes 4 é igual a 80. Então, achamos qual foi a distância que ele percorreu em 4 segundos, partindo do repouso, tá? Usando a expressão do deslocamento de um móvel que sai do repouso, determina a aceleração A do móvel em metros por segundo ao quadrado. Então, utilizo a fórmula que eles me deram. Eu vou colocar primeiro tempo lá, né, de acordo com a tabela da questão anterior, resolvo e vou ter a resposta aqui, né, de aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Por que metro por segundo ao quadrado? Porque é aceleração. Agora vamos falar de variáveis inversamente proporcionais ao quadrado. Então, se eu aumentava o y lá, né, o x, desculpa, se eu aumentava o x na questão anterior, como ele estava ao quadrado, eu tinha que fazer a mesma coisa do resultado do x ao quadrado com y. Aqui no caso, eu tenho uma variável numérica y que está em função de uma variável numérica x. Então, se y varia em proporção inversa quadrática com x, o que eu tenho que fazer? Se eu dobro x, eu tenho que dividir y a quarta parte, porque olha só, o x não é x ao quadrado. Então, se eu triplico x, eu vou ter que dividir y a nona parte. Antes, se eu triplicava x, eu tinha que multiplicar y por 9. Então, agora eu triplico x, eu vou ter que dividir o y por 9. Aqui eu tenho o produto, né? Porque ele vai passar multiplicando. E assim eu consigo achar qual é a minha constante. Lembrando que ela não é nula, tem que ser acima de 0. Aqui nós temos uma fórmula da força gravitacional entre duas massas, que é calculada com a lei da gravitação universal. Então, G é a constante da gravitação universal, é um valor constante. Mzão e Mzinho são as massas dos corpos. Por exemplo, eu tenho aqui a Terra, o centro gravitacional, e eu tenho aqui a Lua, o seu centro gravitacional. Então, a Terra tem a sua massa, a Lua tem a sua massa. Aqui, eu vou calcular a distância ao quadrado entre os seus centros de massa e eu vou determinar qual é a força, né, que vai estar atraindo esses dois corpos. Então, assim, o que a gente percebe? Por exemplo, se a distância aqui for igual a 10, 10 ao quadrado é o quê? 100, né? Então, você observa o quê? Que eu tenho uma distância muito grande, então eu vou ter uma força pequena, uma força menor, né? Porque quanto mais distante tiver, menos poder de atração esses corpos eles vão ter, certo? Igual, se eu distanciar mais eles, né? Vai aumentar a distância e com isso vai diminuir a minha força gravitacional. Se eu aproximo, vai aumentar a minha força e vai diminuir a minha distância. Por isso que são inversamente proporcionais. Então, vamos ver a questão A. O que acontece com a força gravitacional se dobrarmos a distância? Então, se eu dobrar a distância, não vai ficar igual a 4? O que eu tenho que fazer proporcionalmente? Eu estou aumentando aqui. O que eu tenho que fazer proporcionalmente com a força gravitacional? Eu vou ter que pegar esse valor e vou dividir a minha força gravitacional por esse valor. Então, se eu dobro a distância, a força gravitacional ela tem que ser dividida por 4.
Se eu triplico a distância, então vai ficar 3 ao quadrado, não vai ser 9? Então, eu estou aumentando a minha distância. O que eu vou fazer com a minha força gravitacional? Eu tenho que reduzir na mesma proporção. Então, eu vou dividir a força gravitacional por 9. Para quadruplicarmos a força, eu quero que a força aqui seja igual a 4. Né? Eu vou quadruplicar a força. O que devemos fazer com a distância entre os centros de massa? Eu vou ter que, então, dividir por 2. Porque o 2 ao quadrado aqui não vai ser 4. Aqui eu tenho 4. O 4 é o que eu quero. Então, eu vou dividir a distância por 2. Aí, eu vou ter ela sendo inversamente proporcional. Eu quero aumentar 16 vezes a força. 16 vezes a força. O que eu vou fazer com a distância entre centros de massa? Qual o valor que vai, se eu levar ao quadrado, ele vai dar esse valor da força, né? No caso da distância, eu vou colocar a distância ao quadrado, ele vai dar essa força, o valor dessa força que eu tenho, que é 16. É o valor 4, porque 4 ao quadrado dá 16. Então, eu quero aumentar a minha força, né? Então, aqui eu vou ter que diminuir. Então, eu vou dividir esse valor por 4. E para finalizar, o que acontece para eu dobrar? O que eu tenho que fazer, né? Com a distância entre os centros de massa, se eu quero dobrar a força gravitacional. Agora que eu quero dobrar, o que eu faço? Eu quero dobrar. Então, eu vou pegar... Esse aqui são constantes, como ele falou. Eu vou só inverter aqui as posições, tá? Então, vai ficar a distância ao quadrado é igual a minha constante sobre a força. Né? No caso aqui, eu tenho 2. O que eu faço para poder eliminar esse ao quadrado da distância? Porque ela não pode ficar ao quadrado, porque senão não vai ter aqui a força que eu quero que ela seja o dobro. Eu vou elevar todos os lados como raiz, tá? E aqui o 2, ele vai ser eliminado junto com a raiz. Então, por isso que eu coloco para vocês que a distância, ela vai ter que ser dividida pela raiz de 2, tá? Porque, assim, tem aquelas regras da matemática que você não pode colocar raiz nessa parte aqui, aí você vai resolver da forma que tem que resolver, que vocês já aprenderam. Então, é só para mostrar para vocês por que quando eu dobro a minha força gravitacional, quando, né, eu quero dobrar minha força gravitacional, eu preciso dividir a distância pela raiz de 2, porque aí eu vou ter ela inversamente proporcional, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa lista extensa, tenham né, aprendido bastante, que é essa parte mais importante, né, de resolver exercícios, entender o assunto, e agora praticar, né, e ter bastante atenção em todas as questões que vocês virem agora, que tiver essa questão de proporção, né, e qualquer coisa, dá uma revisada, assista as videoaulas novamente, com calma, no seu tempo. E qualquer coisa também, eu tô aí para poder tirar a dúvida de vocês, tá, gente? Então, até a próxima correção da nossa próxima lista.